Bem, meus irmãos, vamos lembrar então o que nós temos visto até aqui. No primeiro dia, nós vimos que uma igreja saudável preza pela centralidade das Escrituras. Então, a igreja necessita que a igreja precisa ser centralizada nas Escrituras. Ontem nós vimos aqui na primeira palestra, na primeira pregação, que uma igreja saudável é aquela que compreende a mensagem do Evangelho, onde o Evangelho é verdadeiramente pregado, onde Cristo é o único que é anunciado para a salvação. Também vimos ontem que uma igreja saudável é aquela que compreende que a salvação é uma obra da graça de Deus. Então, se a igreja não entende que a salvação é uma obra da graça de Deus, uma obra que Cristo conquistou na cruz e que é dada pela graça de Deus, ela corre o sério risco de ter no seu meio pessoas que acham que são crentes, que são servas de Deus, mas que na verdade estão servindo a si mesmas, ao mundo e a Satanás. E eu quero falar a vocês agora de mais um assunto que tem estado na ponta da língua de muitos evangélicos hoje, que é a fé. Hoje, a fé é talvez o aspecto do cristianismo que mais é citado por aí. É este aspecto da fé. Hoje você se ouve falar muito de fé, que é preciso fé para isso, que se você tiver fé você pode conseguir tudo o que você quiser, que Deus está lá no céu com as mãos cheias de bênçãos para lhe dar, e o que ativa a bondade de Deus é a sua fé, é um ato de fé. Então, é preciso ter fé para viver a vida cristã. Só, meus irmãos, que isso é o exemplo de uma crise que é chamada crise semântica. O que é uma crise semântica? É quando você pega um termo e modifica o seu significado para ludibriar a mente dos outros. Então, por falar tanto em fé, as pessoas acham que eles são proclamadores da verdade bíblica. Mas o que eles querem dizer com fé não é a mesma coisa que a Bíblia fala de fé. Esses conceitos estranhos sobre o que é a fé têm entrado nas igrejas. E deixe-me dizer, meus irmãos, que isso não é novo. Desde a época do Novo Testamento, muitas igrejas entravam em conflito, deixavam de ser saudáveis por uma má compreensão do lugar da fé na vida cristã. Do que é a fé que o crente precisa ter, que os homens precisam ter para ser salvos e viver a vida cristã. Para vocês terem ideia, o apóstolo Paulo escreveu basicamente um livro inteiro, que foi o livro de Gálatas, só para explicar o papel da fé na vida cristã. Então eu quero falar a vocês aqui que uma igreja saudável deve compreender o papel da fé na vida cristã. Assim como o Evangelho, assim como a graça, a fé é essencial para nós sabermos se nós mesmos somos crentes do Senhor Jesus Cristo, e essencial para sabermos ou para enchermos as nossas igrejas de crentes verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Então o texto que nós vamos utilizar é o mesmo texto de ontem, de Efésios capítulo 2. Agora nós leremos dos versículos 8 até o verso 10. Guilherme, pega água para mim, cara, por favor. Vou ter que beber aqui. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9
e 10. Diz o seguinte. Ok? Acharam aí? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bem, meus irmãos, nós já vimos aqui ontem que quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu essa carta aqui, só lembrando a vocês, nós já falamos sobre isso ontem, para corrigir um problema de desunião que estava acontecendo naquelas igrejas. Os judeus e os gentios, pessoal, na Bíblia, são aqueles que não são judeus. Eles estavam brigando dentro da igreja. E Paulo escreveu, então, para corrigir esse problema entre eles. Vimos que os primeiros 3 capítulos de Efésios tratam sobre a natureza da igreja, ou seja, o que é uma igreja. Onde Paulo explica que a igreja é uma união de judeus e gentios, de pessoas de todas as raças, por meio da salvação em Cristo Jesus. Vimos também que o coração dessa primeira parte, de Efésios 1 a 3, é onde Paulo fala desta salvação que judeus e gentios devem desfrutar. Do capítulo 2, dos versículos de 1 a 7, que nós vimos ontem, Paulo fala aqui que sem a graça eles não teriam a salvação. Sem a graça, todos eles estariam alienados de Deus. Quando a graça de Deus os alcançou, eles foram unidos ao Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus é um novo nascimento, é uma nova vida. A pessoa morre para o mundo e nasce para Cristo. Morre como um satânico e vive como um cristão, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E agora note aqui que no versículo 8 ele começa com um porquê. Ele diz, porque pela graça sois salvos. Este porquê aqui, meus irmãos, é de conclusão. Paulo agora vai concluir a sua ideia desse capítulo 2, dos versículos de 1 a 7. E na sua conclusão, ele quer acrescentar mais um fator importante para a nossa salvação. E ele diz aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja que ele já tinha falado que pela graça sois salvos no versículo 5. Certo? Se você olhar aí, no versículo 5, ele já tinha falado pela graça sois salvos. Mas agora ele quer acrescentar mais um fator. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A ideia aqui, meus irmãos, é que a salvação é uma obra da graça de Deus. É uma obra que é motivada unicamente pela decisão soberana de Deus de salvar pessoas. Só que quando esta salvação vai se manifestar na pessoa, ela se manifesta por meio da fé. Então, nós precisamos entender que graça e fé fazem parte de um pacote que se chama salvação. Deus manifesta a graça ao homem e o homem então crê no Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela é de graça e pela fé. Ela se manifesta por meio de um ato de fé. Sendo assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai então, por meio do Espírito Santo que o direcionou, nos explicar que fé é esta que nós precisamos ter para ser salvos. O que é a fé salvífica que nós precisamos manifestar para sermos salvos? E eu quero ressaltar então aqui a vocês que uma igreja saudável precisa compreender isso. E eu já falei dos motivos aqui.
Uma igreja saudável precisa compreender o que é a fé na vida cristã. E Paulo, então, aqui, meus irmãos, nesse texto, ele dá um pequeno panorama do que é a fé. Ele fala daquilo que leva à fé, do que vem antes da fé, daquilo que é a fé e daquilo que é resultado da fé. Então é esse esquema que nós vamos seguir na nossa pregação. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos fala aqui o que vem antes da fé. Veja que ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Muitos têm discutido, pessoal, a que Paulo se refere a esse isto. Isto não vem de vós. Alguns têm dito que é isto a graça. Outros têm dito que é isto a fé não vem de vós. Outros têm dito que é a graça e a fé. Eu acho bom pensar que esse isto aqui, ele se refere à salvação. Porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. Então, eu penso que a ideia que Paulo está querendo passar é essa. Só que a ênfase dele aqui é na fé que leva à salvação. Porque, como eu disse a vocês, ele já tinha falado da graça. Agora ele quer falar da fé salvífica. E então ele fala aqui que pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé salvífica, ela não vem de vós. E essa expressãozinha vem, meus irmãos, ela poderia ser traduzida também como origem. Então, se você me perguntar de onde eu venho, a pergunta de você seria: qual é a minha origem? E a resposta é: eu venho do Ceará. Então, o que Paulo está dizendo é que a origem da fé não é o homem. A origem da fé, o lugar de onde a fé vem, não começa no homem. E é claro que não poderia começar. Porque com o que Paulo havia dito aqui do estado do ser humano, ele seria incapaz de crer no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa morta, uma pessoa mundana, que tem a sua vontade sempre carnal e que sempre é incentivado por Satanás a pecar, nunca tomaria uma decisão de crer por si só. Então, a fé não pode começar no homem, porque o homem não consegue crer. A fé tem que ter a origem em outro lugar para chegar no homem. A fé, ela vem de Deus e vai para o homem. Então, Deus é quem dá fé ao homem. Então, existe um texto bíblico, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você não precisa abrir, deixa que eu leio, que diz o seguinte: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O que esse texto aqui está dizendo é que os incrédulos estão cegos. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso que, quando você apresenta o Evangelho, a pessoa não enxerga isso. Você apresenta o Evangelho e diz: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós temos agora a oportunidade de sermos salvos pela sua graça. E a pessoa não enxerga o quão maravilhoso isso é. Ela prefere viver a vida medíocre em pecado do que viver a vida em abundância com o Senhor Jesus Cristo. Isso é cegueira de entendimento. Em outras palavras, Satanás deixou os incrédulos burros. Eles não são capazes de entender o quão bom é o Evangelho. Por isso, meus irmãos, é que a fé não pode vir de nós. Não tem como ela vir de nós. Não tem como ser algo manifestado pela nossa vontade.
Então ela vem de quem? O texto nos diz: não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra dom, meus irmãos, nada mais é do que um presente. Dom significa presente. Só que nós damos presentes para pessoas que nós achamos que merecem. Então você vai para um aniversário e você leva um presente porque a pessoa merece o presente por estar fazendo aniversário. Só que o dom de Deus, a fé como um dom de Deus, ela não é algo que é merecida. Porque vocês lembram, é importante a gente sempre ter em mente a descrição do homem sem a graça de Deus que nós fizemos ontem. A fé é algo que os homens não merecem, mas que eles precisam. Por isso, meus irmãos, a fé é algo que decorre da soberania de Deus. E eu quero ler pelo menos 3 textos aqui. Você não precisa abrir sua Bíblia, deixa que eu leio aqui para você, mas preste bem atenção, que comprovam que a fé é algo, uma decisão soberana de Deus. Em Atos 18, 27, diz o seguinte: querendo ele percorrer a Acaia, ele aqui está falando de Apolo, um homem que é contado a história dele lá no livro de Atos. Então, querendo Apolo percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha que interessante. Ele fala aqui de muitas pessoas que, mediante a graça, creram. Então, a fé é uma obra da graça de Deus. Então, é a graça de Deus que produz fé em nós. Então, não é algo que vem de nós, é algo que é gerado pela graça de Deus. É mediante a graça que nós cremos. Outro texto é João capítulo 1, verso 12 e 13, que o apóstolo João diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, e para João receber é crer em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, a crença para o novo nascimento, ela é algo que vem não da nossa própria vontade, porque se dependesse de nós, Deus nos ofereceria o Evangelho e nós diríamos, não quero. Ele ofereceria e nós diríamos, não quero. Então, Deus é quem precisa nos dar a fé, nos proporcionar a oportunidade de crer, e Deus é quem faz isso pela sua própria vontade. Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Se Deus condicionar a sua vontade à vontade do homem, Ele deixará de ser Deus. Ele não pode ter a sua vontade condicionada à vontade do homem. Então, Deus é quem decide quem vai ter fé. E Atos capítulo 13, verso 48, que diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa palavra destinados, usada aqui em Atos 13, 48, ela era usada, meus irmãos, em contextos militares. Então, o comandante lá da brigada militar, ele organizava os seus exércitos de acordo com o que eles deveriam apontar para o outro exército. Então, a ideia aqui é de apontar, ou seja, creram todos os que haviam sido apontados por Deus. Então, Deus é quem aponta quem vai crer. Deus é quem aponta quem vai crer. Ou seja, a fé é algo que vem de Deus.
E é preciso, meus irmãos, que nós entendamos que a salvação é completamente dependente de Deus e não do homem. E deixe-me perguntar aqui, você aqui que é crente, você já agradeceu a Deus por esse presente que Ele lhe deu? Ou você passa o tempo a reclamar porque Ele não deu para alguém que você queria dar? Pense nisso. Porque eu, Senhor? Porque eu, Senhor? Ninguém merecia. Porque eu? Porque o Senhor me apontou? Eu? O que tenho eu? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais bonzinho do que ninguém. Eu não sou mais bonito que ninguém. Não existe nada em mim que surpreenda a Deus. Que Ele olhe para mim e pense, esse vale a pena. Não existe. Então, por que eu, Senhor? Esse é o Espírito, meus irmãos. Isso é que deve gerar em nós, quando nós vemos estas verdades aqui. A fé é algo que Deus dá. Então, peça a Deus. Se você não é crente aqui e está me ouvindo, me dá a fé, Senhor. Eu quero crer no Senhor Jesus Cristo. Clame a Deus. A fé é algo que Deus nos dá. É um presente de Deus. É algo da ação soberana de Deus. Então, a primeira verdade que deve ser dita acerca da fé, meus irmãos, é que a sua origem está em Deus e não em nós. Mas, em segundo lugar, Paulo fala aqui também o que é esta fé salvífica. Ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Neste ponto, Paulo quer deixar bem claro aqui que a salvação não é de obras, mas pela fé. Em vários lugares do Novo Testamento, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, você vai encontrar sempre ele contrastando fé e obras. E ele faz isso daqui, que o meio pelo qual Deus nos salva, o meio pelo qual Deus age salvificamente em nós, é pela fé, unicamente por um ato de fé, e não por boas obras. E isso, meus irmãos, corrige dois erros muito comuns que as pessoas cometem. Primeiro, a crença de que a salvação é uma recompensa de Deus. Todas as religiões do mundo colocam sobre o homem a responsabilidade da sua própria salvação. Todas. Eu lhe desafio você me dizer uma religião neste mundo que não coloca sobre o homem a responsabilidade da salvação. Alguém sabe dizer? Por exemplo, os muçulmanos, eles colocam a responsabilidade do homem sobre a salvação, porque lá no Alcorão tem dito, Deus ama aos obedientes e Ele odeia aos rebeldes. Deus só ama a quem é obediente. Só vai lá para o céu desfrutar das valquírias quem tiver a coragem de matar os infiéis. Então, a religião muçulmana é altamente dependente da vontade do homem, da responsabilidade do homem. E aí a gente vai para o Oriente, as religiões orientais. Você precisa se tornar um com o universo, e isto é salvação. Então o que é preciso fazer? Se desligue da materialidade, se desligue do mundo, medite, se torne, ou seja, faça alguma coisa, faça que vai dar certo. E aí você chega aqui no Ocidente, aí você tem o Espiritismo, que para você voltar cada vez melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer caridade, isso, aquilo outro. Os testemunhos de Jeová, a morte de Cristo, ela foi apenas a forcinha que Deus quis nos dar. Mas nós precisamos fazer boas obras e distribuir os folhetinhos da torre de vigia, isso, aquilo outro.
O catolicismo eu não vou nem falar. Aí vocês sabem mesmo, porque eu acho que a maioria de vocês aqui já foi católico, ou não? Então, é a religião de boas obras. Tem que fazer boas obras. E você, se não for perfeito, vai para o purgatório, purgar os seus pecados, para depois ir para o céu. Em todas as religiões do mundo, a salvação é vista como uma recompensa. Apenas a fé cristã, apenas os crentes da palavra de Deus, os que seguem o Senhor Jesus Cristo de acordo unicamente com a palavra de Deus, são os que creem que a fé é o suficiente. Que eu não preciso fazer nada. Deus precisa fazer tudo por mim. Vejam o texto aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que se você trabalha pela sua salvação, então você precisa receber um justo pagamento. É ou não é? Porque isso é uma dívida que Deus assume com você. Se Deus tivesse feito um trato com você dizendo: se você for bom, eu lhe dou a salvação. A pergunta é: quem seria salvo? Por isso que na Idade Média, aqueles super católicos, eles iam para os monastérios, pegavam chicotes e... Por quê? Porque eles sabiam que não eram bons o suficiente para a salvação. Então, o que Paulo diz aqui em Romanos é: a salvação não pode ser uma recompensa, porque senão ninguém seria salvo. Mas, ao que não trabalha, ou seja, aquele que não se esforça para ganhar a salvação, mas crê no Senhor Jesus Cristo, a obra do Senhor Jesus Cristo é considerada para você. Não foi isso que nós lemos ontem? Você não precisa mais ser bom para ser salvo, porque Cristo foi bom por você. E aí Deus pega a bondade de Cristo e considera agora como sua bondade. Cristo agora te cobre diante de Deus, de tal forma que quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Então o que crê, a sua fé faz com que a justiça de Cristo seja agora nossa justiça. Então, a fé, meus irmãos, não é algo meritório. Este é o segundo erro que muitos cometem. A crença de que a fé deve produzir atos meritórios. Ou seja, a fé é apenas o primeiro passo. Mas você tem que fazer uma série de ações meritórias. Senão, você não tem a salvação. Você perde a salvação. Isso é muito comum, meus irmãos, em igrejas. As pessoas dizem assim: tenha fé e determine. Determine com fé que Deus vai te dar. Ou seja, a fé é algo que nos coloca em mérito com Deus e então Deus abençoa. Ou então frases do tipo: se você tiver fé, aí Deus vai te conceder. A fé é colocada como algo que me coloca em mérito com Deus. Só, meus irmãos, que fé não é uma obra meritória. Não é um ato meritório. Quando eu tenho fé em Deus, eu não estou ganhando algo com Deus. Eu estou ganhando algo de Deus. A fé é algo que Deus me dá. Então, fé não é uma ação meritória. O que é fé, então? No Novo Testamento, meus irmãos, a fé tem basicamente dois sentidos. Em primeiro lugar, acreditar no que alguém diz, aceitar uma declaração. Isso está lá em Mateus capítulo 8, versículo 13, quando Mateus fala lá que eles creram no Evangelho, ou seja,
é a convicção em uma crença. Hebreus 11, versículo 6 fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Ou seja, a fé é a crença de que algo é verdade. Isso é crer em alguma coisa, é crer que isso é verdade, é crer que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é verdade, e é verdade para a minha vida. Em segundo lugar, a fé também é um comprometimento pessoal, é um se comprometer em fazer alguma coisa. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a expressãozinha aqui, crede no Evangelho, é se comprometam com o Evangelho. Então, são dois sentidos básicos de fé no Novo Testamento. A fé, meus irmãos, tanto é em crer que algo é verdade, quanto é o se comprometer com esta verdade. Então, a fé não é um ato meritório. Não é algo que nos coloque em uma posição de mérito com Deus. Não é algo que é resultado de boas obras. Salvação não é por boas obras. A fé bíblica é a crença de que o Evangelho é verdadeiro e um comprometimento com a verdade do Evangelho. Isto é fé. Isto é fé. E veja bem que Paulo diz, olha, não é de obras, ou seja, é pela fé, para que ninguém se glorie. E aqui é o ponto, meus irmãos. A fé hoje, que nós vemos por aí, ela traz glória para o homem. Hoje o que nós temos é um show da fé. É algo que as pessoas gostam. É algo que glorifica. Então, o que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que certas personalidades aqui no Brasil se colocam em uma posição de fé diante de Deus tão grande que atrai muitas pessoas para o seguir, para o glorificar. Mas Paulo está dizendo aqui que a fé bíblica, ela procura a glória de Deus, ela é para Deus, ela não é algo que me gloria, não é algo que os meus feitos me gloriam. A salvação é algo que deve glorificar a Deus. A vida cristã, o que Deus fez em nós, deve nos levar a glorificar a Deus. E o que muitos deles fazem também, é algo que estávamos conversando sobre isso, meus irmãos, é algo chamado autossugestão. O que é o poder de sugestão? Isso é muito usado em palestrantes de marketing. Eles dizem o seguinte: se você fizer uma sugestão muito legal para as pessoas, você vai acabar conseguindo que um queira ser o sugerido. Como assim? A pessoa diz o seguinte: Deus me falou agora que 6 pessoas neste público foram curadas da sua doença. 6, está vendo? Deus me falou que 6 foram curados. Então ele está sugerindo, para fazer com que as pessoas pensem: eu quero fazer parte de um destes 6. Aí elas levantam: pastor, eu estava com um caroço aqui dentro da minha costela e fiquei curado. Isso, pessoal, é o pastor querendo fazer da fé das pessoas um motivo de glória pessoal, um motivo de espetáculo. Só que a fé ensinada nas Escrituras, aquilo que Deus faz em nós nas Escrituras, não é para nos gloriarmos, é para o glorificar. Então, a fé é algo que deve nos levar a viver com Deus. É uma crença de que o Evangelho é verdadeiro, mas é um comprometimento com este Evangelho. E aí, meus irmãos, este é um bom momento para você e eu analisarmos
Se você se chama crente, é porque você diz, eu creio. Você creu mesmo? Creu no Evangelho da salvação? Creu mesmo? Será que você creu que aquilo era verdade e se comprometeu com aquelas verdades? Se comprometeu em viver aquelas verdades? Será que você é crente mesmo? Esta é uma pergunta muito importante, meus irmãos. Como disse certo poeta, um poeta gaúcho, viu? Ele disse que quem evita a dúvida tem culpa. Ou seja, nós precisamos duvidar, meus irmãos. A dúvida faz parte das nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala lá, 2 Coríntios, perdão, examinem-se a si mesmos, para saber se vocês estão na fé. Examine-se. Esta é uma pergunta, meus irmãos, que nós precisamos ter em nossa mente. Eu sou de fato crente no Senhor Jesus Cristo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. A minha vida revela isso, que eu me comprometi com a verdade do Evangelho. Pense nisso, meus irmãos. Essa é uma pergunta importantíssima. Eu diria mais. O seu destino eterno pode estar dependendo dessa pergunta. Você creu mesmo ou não? Então, a fé que é falada nas Escrituras é uma fé que se compromete com o Evangelho ao crer que ele é verdadeiro. E então, o que vem depois da fé? Ele fala aqui, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. E, meus irmãos, isso daqui é muito belo, porque o texto diz, nós somos feituras dele. Deixa eu te dar uma curiosidade muito interessante aqui. A palavra feitura, na língua original do Novo Testamento, que é o grego, é a palavrinha poema. E a palavra poema no grego foi o que deu origem a uma palavrinha que nós utilizamos muito hoje. Quem consegue descobrir? Poema. Então, é a mesma palavra aqui, que já era utilizada na época de Paulo. O que Paulo está dizendo é que nós somos poemas de Deus. Nós somos poemas da parte de Deus. Essa é uma consequência da fé. Quando Deus gera fé em nós e nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos um poema de Deus. E se você já leu o poema de Camões, de Fernando Pessoa, todos eles incrédulos, mas você nota, meus irmãos, que a grandeza do poeta é expressa na qualidade do poema. Então, quando você olha o poema, você nota o quanto o poeta é grande. E a pergunta que a gente precisa fazer aqui, meus irmãos, é: será que as linhas da nossa vida, os versos das nossas vidas, apontam para a grandeza do poeta que nos criou? Será, meus irmãos? Será que nós temos sido pessoas que somos verdadeiros poemas da parte de Deus, onde os outros podem ver e não se admirar conosco? Porque ninguém admira um poema pelo poema. As pessoas admiram o poema e então engrandecem o poeta. Jesus falou isso em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Então, que brilhe a vossa luz entre os homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. As linhas dos poemas glorificam os poetas. Será que as linhas das nossas vidas, meus irmãos, glorificam o poeta que nos criou, o poeta que nos produziu? Interessante isso. Somos poemas de Deus, criados em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, nós somos uma nova criatura. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo,
nós passamos a ser uma outra pessoa. Isso daqui é também muito importante, para nós nos avaliarmos. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aquele jeito antigo de viver, aquele jeito antigo de se comportar, aquelas manias antigas pecaminosas, tudo se fez novo. Agora eu sou uma outra pessoa. A fé, meus irmãos, nos faz sermos novas criaturas. E como eu disse para vocês, não é que a partir de agora nós não pecaremos mais. Não é que a partir de agora você não possa cometer pecados que você cometia antes de crer. Mas que a partir de agora, estes pecados não vão lhe dar prazer. Você comete, mas você não consegue se lambuzar nele, porque o seu prazer está no seu Criador. Você se sente como um cego no tiroteio. Já viram essa expressão, né? Você se sente como uma pessoa deslocada. Já viram isso? Você chega num lugar onde está todo mundo de paletó e você chega lá mal vestido. Você se sente deslocado. Porque aqui não é meu lugar. Não é aqui que eu deveria estar. Não é isso que eu deveria estar fazendo. Porque eu sou de uma outra criação. Eu sou de uma nova criação. A fé faz isso conosco. E aí Paulo termina então dizendo: criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação, ela não é de boas obras, ela é para boas obras. É importante sabermos que as boas obras não conduzem ninguém para a salvação, mas são as melhores evidências de que nós somos salvos. Então, cuide da sua vida, meus irmãos. Cuide da sua vida. Será que você tem convencido as pessoas de que Cristo está em você? Cuide disso. As nossas boas obras não podem nos levar à salvação, mas elas podem evidenciar se de fato nós somos crentes. E note aqui que a palavrinha andar aparece de novo. Lembram que eu falei ontem que andar é você viver de acordo com um padrão? Lembra que eu disse isso? Pois ele diz que Deus preparou um padrão para que nós andássemos nele. E esse padrão, meus irmãos, é este livro aqui. Você quer dar evidências de que você é crente? Então, viva este livro. Viva o que está aqui neste livro. Leia a Bíblia. Veja o que Cristo quer para a sua vida. Veja o que Deus requer de você. Veja como você deve falar, se vestir, tratar sua esposa, tratar seu marido, se comportar no seu trabalho, se comportar no seu entretenimento, se comportar em toda a sua vida, como criar seus filhos, como lidar com seus irmãos, com seu pai. A Bíblia fala de tudo isso, meus irmãos. Não há um assunto na nossa vida que a Bíblia não seja capaz de nos guiar. Então, boas obras nada mais são do que viver as Escrituras. Então, a fé que Deus requer de nós. Deixe-me dizer aqui. Sabe quando é que você pode chamar a pessoa de homem de fé? Não é quando essa pessoa vive em oração, clamando, Deus dá tudo. Tudo que ele pede, Deus entrega. Isso não é a fé que fala nas Escrituras. A fé ensinada nas Escrituras, ela é expressa em obediência à palavra de Deus. Então, o homem de fé é homem obediente à palavra de Deus. Então, que tipo de fé os crentes devem possuir? Uma fé que é dada por Deus, uma fé que é uma confiança na palavra, um comprometimento com ela,
e uma fé que se expressa em obediência à palavra de Deus. Então, é preciso compreendermos isso. Certo, meus irmãos? Nas últimas 3 palestras, nós falamos de temas muito parecidos, relacionados à salvação. E é importante que nós compreendamos a salvação, para sabermos se nós somos crentes e para enchermos as nossas igrejas de crentes verdadeiros. Porque igreja formada de crentes no Senhor Jesus Cristo, que seguem a palavra de Deus, que amam ao Evangelho, que são alcançados pela graça e creem no Senhor Jesus Cristo, certamente será uma igreja saudável. Amém?